Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. A paz que excede todo o entendimento, com a mentalidade guardados em Cristo, aonde não se permite com que venha a ser influenciado pelos ímpios. A palavra diz também: tampouco assentei à mesa com os escarnecedores, à roda dos zombadores. Assim como jamais atribua falta a outro, porque a responsabilidade é individual, mas que também uma pequena levedura toda a massa, por isso vigiai com a má influência, porque na verdade ele nos ensina: não invejais daqueles que prosperam segundo a prosperidade dos ímpios, porque na verdade sabeis do seu triste fim. Aqueles que têm por elevado segundo a raiz de todos os males, aqueles que seguem amotinados, aqueles que não têm reverência, aqueles que não têm tão pouco temor, que é o princípio da sabedoria. Apartai-vos deste, porque vigiai com um jugo desigual. Não há comunhão de luz com trevas, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão de crédulos com incrédulos. Assim o Senhor nos ensina. Melhor para aqueles que perseveram segundo o nosso Senhor e apartados de toda injustiça, porque não há comunhão de justo com injustos, ele sendo o justo que justifica aqueles que estão segundo a sua justiça. Não há comunhão com aqueles que estão na injustiça, e não se alcançam o prêmio da justiça por amar a injustiça. Trocam a verdade de Deus pela mentira dos homens, amam o prêmio da injustiça e preferem a honra dos homens do que a glória de Deus. Assim nos ensina o Senhor. Por isso perecem dia após dia aqueles que se amotinam contra o Senhor e seguem segundo o padrão deste mundo. Amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, a palavra diz que iriam matar o seu próximo achando que estaria prestando um culto a Deus. Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, lembrai-vos da serpente de bronze. A palavra diz que assim a tenda de Davi seria levantado, onde a palavra diz: o filho do homem foi levantado, quando lhe foi entregue a lei por Moisés na transfiguração, e Elias entrega aos profetas, aquele mesmo que diz: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós. Não fazeis discípulos para si, mas antes apacentai os meus cordeiros, aqueles que falam pelo seu Espírito. Pregado ele já foi, e aqueles que são pregadores são mercenários que praticam o vitupério, estão pregando novamente. Porque na verdade a ordenança daquele que faz a vontade de Deus é que: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos ensina: ide anunciai o Evangelho, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Orai para que todos venham se arrepender dos seus maus caminhos, assim como a palavra diz: orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem, como nos ensina que aqueles que têm o discernimento e seguem na sabedoria, para aqueles que conheceram plenamente a verdade e trocaram esta verdade pela mentira para, no intuito de enganar a multidão, os mais fracos. Na fé, a palavra diz: a estes nem oreis, ainda que oreis não vos ouvireis, porque não há salvação para aqueles que são mercenários, daqueles que usaram
do qual o Senhor diz que por um tempo eles iriam vencer até mesmo aqueles que seguem na verdade e santificando, por conta da sua imparcialidade, o ministério da iniquidade, mas em que então chegaria o fim aonde o Senhor os vence dia após dia pelo sopro da sua boca, segundo a sua própria arrogância, do qual a palavra diz: melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles, melhor seria não ter nascido. Ai de vós que trai o Filho do Homem, porque na verdade ele é traído, mas não enganado, porque ele é onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso, e dele é a ira e a vingança, e assim ele está a proceder dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.